Sejam todos bem-vindos. Eu quero já avisar vocês que a partir do dia 12, do dia 12 agora do mês 7, 12 de julho, nós começamos um novo curso de Mariologia, uma nova turma de Mariologia, e seria muito interessante se você participasse. Você que ainda não fez o curso de Mariologia, é nosso convidado para fazer. É um curso bastante importante, porque nós conhecemos muito pouco de Nossa Senhora e precisamos conhecer mais e melhor. Preciso enviar aqui o link. Se nós tivermos algum problema aí, é a nossa primeira live pelo Instagram, tá? Nós fazemos esse trabalho normalmente pelo YouTube. Então, aqui está. Alessandro Borges entrou. Estou aguardando ele participar aqui. Visualizar. Boa Fala, irmão. noite. Boa noite. Conseguimos. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus. Que alegria estar aqui com você, meu irmão. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo. É uma alegria também estar com você aqui. Eu estava dizendo que a nossa primeira live pelo Instagram, tá? Por esse canal do Olha, Instagram. Então, assim, tudo é novo. Se der alguma coisa errada, já sabe que é ao vivo. Então, vai ser a primeira de muitas. tomara a Deus. A gente faz pelo YouTube normalmente. É a primeira vez que a Sim. gente arrisca fazer por aqui, né? Também algumas pessoas pediram para a gente fazer por aqui. E eu tô vendo aí os irmãos entrando, graças a Deus, tá aí o Marlon, né, tá entrando. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria, irmão, partilhar essa noite aí com você, falar sobre Nossa Senhora. É sempre um prazer imenso falar sobre Maria. Para mim, particularmente, eu gosto muito de falar de Nossa Senhora. E eu gostaria de lembrar a todos aqueles que estão já entrando, nos acompanhando. Nós vamos iniciar no dia 12, agora do mês de julho, um curso de Mariologia, tudo que você já fez. Se você quiser falar um pouquinho para o pessoal como é o curso, o que você achou, o que mudou na sua vida, porque é importante que façam, né? Olha, o Márcio, eu estava comentando ontem com um dos seus alunos também, o Daniel Burato, né? Sim, E que eu tive o privilégio de fazer parte da sua primeira turma de Mariologia lá no Instituto Centro Cristão de Estudos Judaicos, né? Da Congregação Nossa Senhora do Sion. E foi um marco, né? Foi um marco porque dali em diante esse curso ele se expandiu, né? E a gente depois teve a oportunidade, eu fiz duas vezes, eu fiz, né, a sua primeira turma lá e depois trouxemos esse curso para nossa paróquia aqui na São José de Vila Zelina. E o mais interessante, né, porque passa aquele sentimento assim, vou fazer mais para acompanhar o pessoal que não fez ainda, né, como era a gente que estava articulando, mas acho que já sei tudo que eu vou ouvir. E a experiência foi muito significativa, foi diferente porque você tinha acabado de vir de um curso em Jerusalém, né, sobre um curso de hebraico, né, que você foi em Jerusalém. Então você trouxe muita coisa, muita informação de lá, né, os lugares sagrados, né, onde Maria esteve. Você pôde registrar isso e trazer o curso de novo. Então, assim, foi como se eu tivesse feito tudo de novo, o curso. E esse acho que é uma grande vertente sua, assim, né? Diferente de mim, né? Às vezes que sou muito repetitivo, se o assunto é um assunto que eu já fiz, já falei, você sempre está trazendo algo novo, porque de fato falar Maria é um assunto inesgotável, né? Um assunto inesgotável.
já se passaram 20 séculos e a gente ainda está descobrindo coisas, a gente ainda está aprendendo coisas que até então a gente não sabia. Então é um assunto fascinante, um assunto que não tem fim, irmão. Irmão, é um assunto fantástico. Eu fui estudar a Bíblia em Jerusalém, né? E estudando lá as Sagradas Escrituras, é diferente porque você tem algumas experiências com o local, né? E isso muda um pouco a tua visão, né? Porque quando você tem o texto na mão, é uma coisa. Quando você vai ao local do texto, é outra. É o professor Hélio, que foi nosso professor lá em Israel, foi em 2019, né? Durante o mês que eu fiquei lá, mês de janeiro, ele sempre nos dizia que estar lá é estudar a Bíblia com os pés, né? Olha, que legal. Que expressão bonita. Vou anotar isso. Você estuda a Bíblia com os pés, porque você pisa nos locais. Tem alguns locais que são mais de tradição religiosa, né? Alguns locais são catequéticos, mas tem alguns locais em particular aonde você pisa realmente onde Jesus pisou. Nossa, que lindo. Tem um local que me marcou muito ali nas ruínas ali do Templo de Jerusalém, né? Nas ruínas ali ao redor do muro, quando a gente vai fazer uma aula ali, e há uma das portas lacradas que tem na lateral ali, que é uma escadaria, tem ruínas, a gente anda ali pelas ruínas, vê aqueles blocos enormes de pedra que um dia foram do templo e que caíram, foram lançados lá de cima, no ano 70, né? Quando os romanos destruíram tudo aquilo ali. Mas você sobe parte de uma escadaria ali e vai a algumas portas que hoje estão lacradas, e por aquelas portas José e Maria entraram com Jesus, né? Foi ali que eles encontraram, naquela escadaria, naquela porta de Uda, eles encontraram Simeão, eles encontraram a profetisa, eles ouviram que uma espada de dor transpassaria o ser de Maria. E por aquela porta que os mais pobres, os mais simples de Israel entravam no pátio do templo, Jesus entrou por ali muitas vezes. Então, aquele foi um lugar que me marcou muito. Eu já sabia disso quando fui àquele local. Eu já sabia da história do local, e quando eu fui ao local, eu tive um impacto de estar naquele local. Mas Nazaré é fantástico. Ir a Nazaré, viver aquela experiência de estar ali, no local onde está escrito no altar, e o Verbo se fez carne aqui. Olha. É interessante. Ô, Márcio, eu lembro que em 2004, quando o Mel Gibson lançou aquele filme do Paixão de Cristo, né, que, olha, já se passaram 17 anos e, assim, hoje, todos os anos eu assisto ele na Sexta-feira Santa, né, e é um devocionário, aquele filme é um devocionário. Eu me lembro que na época que esse filme lançou, a gente dizia assim, ó, nunca mais vou rezar os mistérios dolorosos do mesmo jeito. Porque toda vez que a gente estiver meditando os mistérios dolorosos, vai nos remeter a cenas importantes do filme. Eu fico pensando na sua experiência com a oração do terço, agora com a oração do rosário, quando você vai contemplar um mistério de um lugar onde você teve a oportunidade de ir, né? Como você acabou de falar agora, o quarto mistério do gozoso, né? Que é a apresentação do menino Jesus no templo, a profecia do Simeão. Imagino que, nossa, deve passar um filme na sua cabeça na hora que você estiver ali tecendo as contas pequenas, né? Realmente é um local muito interessante, sabe? Quando você reza, claro, você se lembra assim desses momentos, dessas circunstâncias que são únicas, né? Deus proporcionou, né? Foi uma graça imensa de Deus eu ter a oportunidade de estudar lá. Eu nunca imaginei isso, né? E você sabe bem disso, você também estudou
lá no centro de estudos, assim como eu entrei ali como aluno, sem pretensão também. E Deus foi encaminhando as coisas, né? A gente começou com os cursos livres lá, e depois eu passei a professor, né? E comecei a dar o curso, e as coisas foram acontecendo. E Deus vai levando onde Ele quer, né? Exato. E a gente sabe que Nossa Senhora, em tudo isso, na minha vida, na sua, ela sempre teve um papel muito importante. E nessas horas não foi diferente. Foi muito interessante tudo que aconteceu. Eu acho que uma coisa que me marcou muito também ali foi ver que existe um respeito muito grande dos muçulmanos com Maria. Exato. E isso depois eu descobri, quando voltei, continuei a pesquisa, né? Descobri que ela está no Alcorão, um capítulo que fala sobre ela no Alcorão, e que eles têm realmente um respeito. E algumas tradições que nós temos, eles também têm. É claro que eles não veem Maria como a gente vê. Nós entendemos Maria como a mãe de Deus. Eles não entendem Jesus como Deus. Eles entendem Jesus como um profeta. E, portanto, eles entendem que Maria é a mãe do profeta. Mas eu acho interessante porque no Islã, a mãe do profeta chega a ser mais importante que o próprio profeta. E eu me lembro que muitas vezes que eu fui à tumba de Maria, que é o local da Assunção, que é uma igrejinha bem pequenininha, que está lá no pé do Monte das Oliveiras, sempre encontrava mulheres muçulmanas lá dentro. Elas descem lá, vão até lá para visitar o local, vão fazer suas orações. Então, isso é uma coisa também que me marcou. E quando eu voltei, eu pesquisei tudo isso. A gente tem aquela tradição que você conhece, que fez o curso comigo, da apresentação de Maria no Templo. E é uma tradição que eu resgatei no livro Augusto da Rainha, nos escritos, porque é uma tradição que ficou esquecida. Muitos de nós nem sequer sabemos, católicos, que história é essa de apresentação de Maria no Templo. Tá? Olha aí. Eu peguei todos os seus livros hoje, irmão. Hoje eu tô munido aqui. Mas, olha que interessante. Márcio, deixa eu te tirar uma dúvida. Você tinha um roteiro lá do seu curso, mas você também deveria ter alguns horários vagos, né? E essas visitas estavam inserido no cronograma do curso ou era o momento vai livre que você tinha para poder conhecer esse lugar? Então, eu fiquei morando no Etiomo, que é a casa das irmãs de Sion, lá em Jerusalém, na Cidade Velha, durante o mês que eu fiquei lá. Fiquei hospedado na casa, que fica na Via Dolorosa, né? Fica ali onde um dia esteve a Fortaleza Antonina, ali no local onde Jesus teria sido flagelado, digamos assim, né? Arqueologicamente falando, bem próximo da piscina de Betesda. Estava, sei lá, eu acho que estavam 20, 30 metros da piscina de Betesda. Então, a gente tinha um regime muito intenso de curso, de manhã, de tarde, muitas aulas fora e algumas aulas na casa. Poucas folgas. Mas eu estava muito próximo como você está na Cidade Velha, tudo é muito próximo. O Santo Sepulcro é muito próximo, a Abadia da Dormição é muito próximo, o Cenáculo é muito próximo. Então eu fui a esses lugares em aula e fui fora da aula. Mas a tumba de Maria, ela estava a cerca de... Cara, eu acho que não dá 1 quilômetro de onde eu estava. Então, assim, eu desci a tumba de Maria algumas vezes. Quando eu tinha uma folga, às vezes tinha um espaço, às vezes fui sozinho, fui com outras pessoas. E nós tivemos também uma aula lá. Quando eu tive a aula lá, eu já tinha ido lá umas 2 vezes pelo menos.
Fica muito. A tumba de Maria fica ao lado do Jardim das Oliveiras, local da agonia de Jesus. Foi outro local que eu fui para rezar, fui sozinho e depois fui em aula, né? Eu espero que você tenha lembrado de mim nas suas orações lá naquilo. Eu coloquei todo mundo que me pediu oração, coloquei um papel lá, os nomes que eu lembrei, os que eu não lembrei, coloquei todo mundo que pediu oração, enrolei, enfiei lá no muro, né? Ah, então é por isso que eu tô de pé até hoje. Local sagrado. Mas foi muito interessante poder ir a esse lugar em particular, a tumba de Maria, várias vezes, local da Assunção, segundo a tradição, né? Bom, que legal. E eu queria até te aproveitar, eu sei que, né, para a gente poder até entrar na questão do que você gostaria de trabalhar nessa live, agradecer a presença de quem está chegando aí. Vamos divulgar, meus irmãos. Vamos mandar aí, tem um aviãozinho aí do lado direito da sua tela, do seu celular, vai compartilhando. Depois, se possível, Márcio, no final da live, salva aí no seu IGTV para a gente poder encaminhar para quem não pôde estar ao vivo com a gente e assistir posteriormente, já convidando essas pessoas para fazer o curso, que vai começar dia 12, vale muito a pena, né? O Márcio, ele teve essa oportunidade, né, de ficar 30 dias lá em Jerusalém, visitando esses lugares sagrados, o que faz com que o curso fique ainda mais proveitoso, o curso ainda fica mais significativo, né? Para mim foi incrível fazer, saber que Maria é também venerada, né, no islamismo, né, com os muçulmanos. Então são experiências que a gente não tinha noção, né, e a gente aprende nesse curso. E aí, Márcio, eu ia te perguntar, já que você falou que visitou a tumba de Nossa Senhora, ontem uma pessoa me questionava com relação a isso, se de fato ela foi enterrada, né? E aí eu lembrei que ontem era dia de Tomé, né? Tomé teve um outro episódio interessante na vida dele que não está registrado na Sagrada Escritura, mas que a tradição, né, nos coloca aí em torno desse episódio aí da tumba de Maria, da Assunção de Maria. Você poderia dar uma pinceladinha só para Sim. esse tira-gosto, só para deixar o pessoal aí curioso? Jerusalém é um local interessante, porque na Cidade Velha tudo está muito relacionado, sabe? Você está ao lado da piscina de Betesda e nas ruínas da piscina você tem uma igreja muito bonita no pátio, ao lado das ruínas, que é a igreja de Santana, por exemplo. A igreja de Santana, ela guarda o local do possível nascimento de Maria. É muito possível que ela tenha nascido em Jerusalém, embora ela tenha vivido em Nazaré. É uma das teorias. Tá? Mas você sai dali, você vai numa direção, você está onde estava o templo. Você vai em outra direção, você vai próximo ao cenáculo, por exemplo, você tem então a abadia da dormição. E tudo isso a pé? É tudo isso a pé, porque tudo é próximo, né? Mas Jerusalém é menor que São Caetano, por exemplo? Veja, você tem Jerusalém, é uma cidade grande. Porém, você tem Old City, a cidade velha, que é a cidade que fica dentro dos muros, tá? Então, do lado de fora dos muros, você tem a Jerusalém moderna. A Jerusalém do século XXI, que tem as sinagogas, a grande sinagoga, tem um tipo de trem elétrico, uma espécie de bonde elétrico. Você tem uma cidade moderna, com prédios, hotéis, comércio, intenso, muita coisa. E você tem os muros, né? E dentro dos muros você está na Cidade Velha. Quando você entra na Cidade Velha, é como se você tivesse feito uma viagem no tempo. Porque você entra num mundo diferente. Aí você tem aquele comércio dos árabes intenso, nas ruas, as ruínas apertadas. E aí você tem ali dentro o santuário. Você tem o Santo Sepulcro, você tem a Abadia da Dormição, o cenáculo, você tem uma série de coisas, tudo é muito próximo. Tem a região onde estava o templo, as mesquitas hoje. E se você atravessar Jerusalém, quando você sai pelo outro lado, indo na direção, descendo, né, indo na direção do Monte das Oliveiras, porque aí a cidade está inclinada, né, é um monte,
Tudo isso que eu falei para você, o cenáculo, é Monte Sião, é no alto, Santo Sepulcro, é a Abadia da Dormição. Mas quando você desce a cidade e vai em direção ao início da Via Sacra, você vai sair da Cidade Velha pela Porta dos Leões, e você desce a rua e vai em direção ao vale que está, chamado Vale de Cedron, que está abaixo do Monte das Oliveiras. Então você desce e o Monte das Oliveiras é uma nova subida. Nesse vale, lá embaixo, você vai ter a tumba de Maria, o Horto das Oliveiras, do outro lado da rua. Então, é tudo muito próximo. E aí, assim, tudo é muito confuso, tudo é muito igual, mas você começa a andar, você se acostuma a andar ali. Então, para pegar a tua pergunta, a tradição da igreja, claro, não é bíblica, é tradição, é baseada em alguns textos antigos, dos primeiros séculos, é o trânsito de Maria, né? Um desses trânsitos de Maria, a tradição mais interessante, diz que quando Nossa Senhora morreu, na véspera, os apóstolos foram trazidos por Deus, como que por milagre, a Jerusalém. Eles estavam evangelizando, foram trazidos na véspera para acompanhar a morte de Maria. E essa morte se deu de uma forma suave e serena. São Francisco de Sales diz que ela morreu de amor, de tanto amar seu filho Jesus e não suportar viver nesse mundo sem ele. E então a tradição diz que ali onde está a abadia da Dormição de Nossa Senhora, morte suave, que é chamada de dormição, mas é morte, se deu ali, no alto, naquela região. E este santuário da abadia, que é guardada pelos beneditinos, guarda esse mistério da morte de Nossa Senhora. Mas, segundo a tradição, os apóstolos então tomaram o seu corpo e atravessaram toda Jerusalém em procissão. E desceram ao Vale do Cedron, que é também chamado Vale dos Justos, para sepultá-la. Aí ali nós vamos encontrar essa igrejinha, da qual eu falo para você. E essa igrejinha é interessante porque ela é uma igrejinha do primeiro século. Tá? Comprovado que é do primeiro século, aquela gruta, porque é uma igrejinha em cima de uma gruta. Você desce uma escadaria imensa, vai lá embaixo, é lá que está o santuário que guarda a tumba de Maria. E quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, chegaram àquele local, aquele que estava na liderança, não me lembro o nome dele agora, se foi Saladino, não me lembro quem foi, ele não deixou destruir aquele local por causa de Maria, porque eles respeitam muito Maria. Então aquele local ficou preservado desde o século I, está lá. E então os apóstolos desceram em Jerusalém, foram até essa tumba, até esse sepulcro, e ali, que era uma gruta, um sepulcro, sepultaram o corpo de Maria. A tradição diz que Tomé, que é a testemunha, né, por Deus chamado a esse testemunho, ele chegou atrasado. Ele não estava na véspera. Ele chegou e no terceiro dia pediu aos apóstolos que levassem ele à sepultura, para que ele pudesse se despedir da Mãe de Deus. Então a sepultura foi aberta e ela se encontrava vazia. E de lá um intenso perfume, né? Um odor de santidade. Existem até algumas histórias, algumas lendas de que ele teria visto Nossa Senhora sendo assunta ao céu naquele momento. Tem até uma relíquia do cinto de Maria em alguma igreja por aí. Eu não me lembro a igreja, que ela teria deixado cair naquele momento, que ela estava subindo ao céu.
Mas a tradição, de fato, diz que ela foi ressuscitada e assunta aos céus. Tá? E o bonito é que na tumba de Maria, que é guardada pelos ortodoxos, você vai encontrar alguns ícones. E esses ícones são belíssimos, são ícones assim maravilhosos, cheios de prata, de ouro, muito bonitos. E esses ícones sempre mostram Jesus vindo buscar Maria junto com os anjos e os apóstolos em volta do corpo. Tá? Então é muito bonito porque a gente tem a noção clara de que Jesus veio em pessoa buscar sua mãe. Ele não simplesmente mandou os anjos, como a gente está acostumado naquelas imagens da Assunção, os anjos sem Jesus. Né? E eu queria lembrar uma coisa que está no Catecismo, no 966. Está escrito assim: a Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então veja só que bonito. O que acontece com Maria é a ressurreição da carne, aquela que nós professamos no credo. É uma antecipação disso, da ressurreição dos outros cristãos, que é o que nós professamos. Nós cremos que vamos morrer, nossa alma no primeiro momento vai diante de Deus, né? Se assim a gente merecer. E um dia, no juízo final, nosso corpo vai ser ressuscitado e nós vamos viver, então, o nosso corpo e nossa alma juntos, ressuscitados. No caso de Maria, ela ressuscitou. E eu acho muito interessante a gente parar para pensar que para entrar no céu, como diz... me fugiu o nome do santo agora, daqui a pouco eu lembro. Ele vai dizer o seguinte, São João Damasceno. Ele vai dizer que era preciso que ela se despisse daquilo que era mortal para se revestir de imortalidade. Aí tem aquelas pessoas, não, mas ela não morreu, ela subiu aos céus dormindo. Você não pode subir aos céus dormindo num corpo que é mortal. Seu corpo, ele não pertence ao céu. Ele não foi transformado. Ele precisa passar pela morte. E aí tem aquele debate teológico que surgiu aí, acho que a partir do século XV. Mas ela é imaculada, ela não tem pecado, é o pecado que gera morte. Se ela não tem pecado, ela não pode morrer. Mas aí vem outro argumento, Jesus também não tem pecado e morreu. E seria difícil, como diz João Paulo II, seria difícil que Jesus morreu dizer que ela não morreu. É complicado. Exatamente. Mas ela passou pela morte, sim. Tá? E foi ressuscitada e assunta ao céu. O argumento, né, é um argumento sólido, é um argumento válido, porém ele é contraposto, né, quando se coloca a questão da morte de Jesus também, né? Sim. Mas a dormição também, ela já no Antigo Testamento já traz essa conotação de morte, né? Temos vários episódios na Sagrada Escritura, né, falando da dormição de alguma figura importante, né? Principalmente no livro dos reis. Você vai ver, sempre que menciona algum rei que morreu, vai dizer, e ele adormeceu com seus pais. Ou ele dormiu com seus pais. Então, um padre Carlos, um amigo de Sion, ele dizia assim, dormição não passa de um eufemismo para a morte na Sagrada Escritura. E, de fato, o termo dormição não quer dizer sono, nunca quis dizer sono. Se você pegar São João Damasceno e outros santos, você vai ver que eles se referem e na sua dormição, mas eles sempre falam da dormição como morte. Eles não falam da dormição como sono. E isso é uma má interpretação, porque as pessoas não entendem o sentido
da palavra dormição em relação ao fato. Elas logo pensam que dormição tem a ver com sono. E não tem. Tem a ver com morte. São João Paulo II faz uma catequese, que inclusive está no meu livro, muito bonita, onde ele fala disso. Ele fala que... Mais um aqui. Esse é outro. É o faça-se, né? Faça-se em mim. Eu estou com os livros todos parados, né? Por causa dessa pandemia. Parou tudo. A gente vai retomar com a graça de Deus. Imaculada. Imaculada. Esse foi importante. Foi o primeiro, né, Márcio? E esse a gente vai reeditar. Ah, que legal. O curso nasceu inspirado nesse livro aqui, né? O curso nasceu no Augusta Rainha. Ah, no Augusta Rainha, que foi o No primeiro que eu mostrei, né? Esse Foi. aqui tá na Academia Mariana lá de Aparecida, né? Os três. Os três estão lá? Os três. Na biblioteca. Legal. Os três. Benção. Que Eu legal. enviei os três para lá. Os três estão no catálogo da biblioteca. Olha, espero que quem está acompanhando a gente aí não perca essa oportunidade, faça o curso, né? É muito bom. Provavelmente é assim, em breve, né? A gente aí está acendendo aí um pouco a esperança com essa questão da vacina se acelerando aí, né? De quem sabe no segundo semestre aí já termos também presencialmente, né? Então aproveitem, né? Esse curso ainda vai ser online. E é assim, é uma forma muito fácil, muito acessível para você poder estudar. Então estudem aí, gente. Estudem, indiquem o curso para outras pessoas. E, ô Márcio, eu queria perguntar para você a respeito da escolha de Maria, né? Muitas pessoas assim têm dificuldade de compreender que a escolha não foi feita uma escolha improvisada, né? Que Deus pensou assim, chegou a hora de meu filho se encarnar, deixa eu ver lá na terra quem está, né, mais apto a recebê-lo, né? Foi eu que amamos, né? E que eu queria que você falasse um pouco dessa predestinação e se Maria, mesmo sendo predestinada, ela fez uso, né, do seu direito de escolha, né, do seu livre-arbítrio, ou se ela foi obrigada por Deus a dizer sim. Não, obrigada não. De forma alguma. Eu acho muito interessante porque nós temos muitos pregadores católicos que saem por aí falando esse tipo de coisa. E o anjo do Senhor saiu por aí procurando e aí encontrou Maria, né? Como se isso fosse algo improvisado mesmo. Como se Deus tivesse resolvido, bom, e agora deixa eu procurar alguém que me atenda. Não é assim que funciona. Não. Eu acho engraçado, Ju, porque você pode olhar a Bíblia inteira, nunca foi assim. Deus nunca escolheu ninguém de momento, gente, pelo amor de Deus. E nem foi uma escolha de Gabriel, né? Deus não jogou a batata quente para Gabriel e falou, vai lá e se virar, acha alguém. Não foi Deus que achou, foi Gabriel que resolveu que ia ser ela. Não, não. Isso é total falta de desconhecimento da fé católica. Mas o que dói no coração é que quando você escuta um pregador dizendo isso, você percebe que ele nunca leu o catecismo da igreja. Porque está no catecismo, ó, número 488, parágrafo 488, pode pegar, está escrito assim: desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser mãe do seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, da Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha, desde toda a eternidade. Está no catecismo, gente. Sabe? Está no catecismo, é nossa fé. É muito triste a gente ver. Não, mas eu acho que você não tem que achar nada. Você não tem que achar nada. Eu não tenho que achar nada. A gente tem que seguir o que diz a igreja, o que diz o catecismo, que é o magistério, o que diz os documentos da igreja, o que diz a tradição da igreja, o que diz a Sagrada Escritura. Tem que achar nada e sair dando minha opinião.
Quando Deus prepara todo o ambiente, vejam, é bonito porque Maria nasce de uma mãe estéril. Maria é um milagre. E a esterilidade é sinal de que a graça de Deus falta naquele momento. E quando acontece o milagre da vida, é sinal da bênção de Deus. Então, vejam, Maria nasce já de uma forma milagrosa. E essa menina que Deus escolheu desde sempre, Ele a preparou para isso. Ele não iria enviar seu filho ao mundo através de um ventre qualquer. A gente cai dentro daquela situação, né? Que muitos irmãos, não todos, graças a Deus não todos, mas muitos irmãos separados, alguns infelizes, que não têm muito conhecimento de Bíblia, ou de teologia, ou de coisa alguma, ficam dizendo por aí, não, Maria era uma mulher qualquer. Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus vai mandar seu filho ao mundo através de um ventre qualquer? Não. É muita displicência, muito desconhecimento do próprio Deus falar um troço desse. Eu sempre digo isso, você sabe disso, eu digo para as pessoas, olha, se alguém falar isso para você, diga, mulher qualquer, senhora sua mãe, porque foi ela que gerou um filho qualquer. Maria gerou o Filho de Deus. Fala um negócio desse. Então, é importante a gente entender isso. Ela é Imaculada Conceição, concebida sem pecado, porque ela é um vaso de honra, um vaso especial, por causa daquele que ela vai ter no seu ventre. Ela é cheia de graça, assim como o anjo Gabriel anuncia, por causa daquele que vai estar em seu ventre. É tudo por causa de Jesus. Às vezes os nossos irmãos separados não entendem uma coisa. Quando a gente enaltece Maria, não é por causa dela, é por causa de Jesus. Quando eu digo que ela é imaculada e santa, eu digo que ela é imaculada e santa porque era preciso um ventre imaculado e santo para receber o Santo dos Santos. Quando eu digo que ela é cheia de graça, eu estou dizendo que é preciso que seja repleta de graça aquela que vai receber Deus no seu ventre. Então, é bíblico, é escritura, e está tudo lá. Aconteceu alguma coisa aqui com a conexão do Alessandro, mas eu vou continuar. Está tudo lá, tá? Está tudo lá desse jeito. E... Ale, você está me ouvindo? Gente, está tudo lá desse jeito. Ela é imaculada, ela é santa, ela é pura, ela é especialíssima. Aí, agora... Voltou. Voltou. Eu não sei o que aconteceu, eu perdi o retorno. Não estava te ouvindo, eu tive que derrubar para entrar de novo. Não, tudo bem. Então, eu tenho que entender que aquela mulher que é santa, pura, imaculada, foi feita para isso. Mas ela tem liberdade. Ela foi feita para isso, predestinada a isso. Ainda o catecismo vai dizer que pela graça ela permaneceu pura de todo o pecado original, no 493. E eu tenho um outro trecho aqui que é bonito, que está no Concílio do Vaticano II, na Lumen Gentium, número 56 a 61, que está escrito assim: quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Então, olha só que bonito e esclarecedor. Quis o Pai das misericórdias. A Lumen Gentium 56, 61. Quis o Pai das misericórdias, Deus, que a encarnação de Jesus fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho. Então, Maria é predestinada a isso, mas Deus quis que essa predestinação fosse precedida
a encarnação fosse precedida pela aceitação dela. Então, ela tem liberdade. Ela tem liberdade de Nossa, escolher. interessante porque é um risco que Deus, né, quis correr, né, vamos dizer assim, porque se ela dissesse não, eu acho que deve ter gerado uma grande expectativa lá nas criaturas celestiais, no céu, lá, aguardando essa resposta, porque como Deus quis correr esse risco, tinha essa possibilidade, né? De ela dizer não. Você veja, é necessário, Alessandro, que ela seja livre. Porque a primeira mulher era livre. E a primeira mulher, e aí vai aquela comparação que os padres da igreja sempre fazem, né? Tenho aqui comigo, também na Lumen Gentium, vai falar que veio a morte por Eva e a vida por Maria. A primeira mulher era livre. Ela recebeu um preceito de Deus. E ela desobedeceu a esse preceito de Deus. Ao desobedecer esse preceito, por incredulidade, por falta de fé, ela acabou gerando o pecado e a morte. Mas ela teve escolha. Né? O primeiro casal teve escolha. Deus disse, olha, eles não podem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Que, aliás, nunca foi maçã. Vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Nunca foi maçã, gente. Aí, ó, vai aprender no curso também. Quem fizer o curso vai descobrir por que não é maçã. Tá? Olha, tá vendo só? Só quem fizer o curso. Eu aprendi no curso também. Nunca foi maçã. Mas tem essa Desmistificando coisa. aí as lendas, né? As lendas que, né? Os estereótipos que vão criando e a gente vai aprendendo dessa forma, né? Há um possível fruto, há 3 possíveis frutos no judaísmo, um possível fruto que é aceito pela tradição católica, mas não é maçã. E ao desobedecer, pela incredulidade, ela cria uma ruptura. Agora Deus está retificando a história, reescrevendo a história. Então, olha só que bonito. É necessário agora um novo Adão, uma nova Eva, né? E é necessário agora que essa mulher também tenha livre escolha. Então, diante da proposta do anjo que lhe faz, por causa da sua fé, que contrapõe a incredulidade da primeira mulher, que não acreditou no que Deus falou, por causa da fé de Maria, ela obedeceu. A primeira, por causa da incredulidade, desobedeceu. Então, sim, parece arriscado quando a gente escuta, mas é necessário que haja fé, que haja obediência e livre escolha ao dizer, faça-se em mim, secundum verbum tum, segundo a tua palavra. Porque quando ela diz isso, ela obedece, porque ela tem fé. Aí ela gera a salvação e a vida, que contrapõe a morte e o pecado e a morte da desobediência de Eva. Então, essa relação que é importante. Mais um motivo para a gente venerá-la, né, Márcio? Porque o sim dela, vamos dizer assim, nos salvou o sim dela, né? O sim dela nos proporcionou o plano salvífico de Deus, né? Se ela não aceitasse esse projeto, né, que realmente é algo assim grandioso, né? Certamente estaremos todos fadados aí à condenação definitiva mesmo, né? Olha que legal, Ale. A gente colocou uma imagem para chamar essa live de uma menininha, né? Aquela imagem é uma imagem que a gente pegou de alguma rede social que fez para a Natividade de Maria. E eu acho muito bonito, porque quando a gente tem a tradução da apresentação de Maria no templo, a igreja vai fazer memória de que é uma tradição, tá? Uma tradição que faz parte da nossa liturgia. Faz parte da nossa liturgia, a igreja leva a sério. E Paulo VI dizia que por detrás de tudo que essa tradição tem de apócrifo, ela tem um valor exemplar imenso. Então, vale a pena a gente usar essa tradição.
quando essa menininha completa 3 anos, ela sai da amamentação, ela então vai ser entregue ao templo para servir ao Senhor. Aí existem tradições que vão complementando a nossa tradição. E elas são muito bonitas. A nossa tradição guarda a apresentação de Maria no templo. Então os pais a levam no templo e a tradição nossa diz que com 3 anos ela sobe as escadas do templo indo em direção ao sacerdote sem olhar para trás. Ou seja, para significar que ela é totalmente de Deus. Agora, é interessante porque a tradição islâmica ela remonta que o sacerdote daquela época, é algo que também está na Bíblia, é Zacarias. Ele é o sumo sacerdote naquele momento. E eles têm um grau de parentesco com Maria. Então, no Islã, eles vão dizer que Zacarias vai cuidar de Maria durante esse período. E que ela vai ser visitada por anjos. E na tradição ortodoxa, da Igreja Ortodoxa, vai dizer que nesse período, dos 3 aos 12, que é quando ela vai receber a visita do anjo, quando ela vai ser dada em casamento e vai receber a visita do anjo, ela era visitada constantemente por anjos. E ela estava sendo preparada para ser Theotokos, a mãe de Deus. Isso na tradição ortodoxa. Na tradição islâmica, vai remontar que ela está sendo visitada, era alimentada por anjos, estava sempre na presença dos anjos. Então, assim, tem muitas tradições que vão dizer que Maria é especial, porque ela tem uma infância especial, única, particular, e que ela está sendo preparada para algo singular, para algo... Eu acho muito bonito quando a gente vê essas tradições se juntando para construir uma coisa só. Maria é de Deus desde que nasceu. E desde criança ela já sente um chamado especial. Então aquela imagem da menininha, ali, uma menininha forte, né? Com aquela cara de séria que a gente colocou para chamar na live, eu achei muito, muito impactante, porque mostra Maria com uma personalidade forte desde menina e já sendo aquela que Deus escolheu e já sentindo essa escolha dentro dela. Tem uma coisa muito bonita que mostra isso, que vem de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer que ele percebe no texto bíblico que Maria nunca teve a intenção de pertencer a homem algum, mas somente a Deus. Ela tem um voto de ser só de Deus. E ele percebe isso quando ele vê na passagem da Anunciação em Lucas, quando ela ouve o anjo e ela vira para o anjo e fala: como isso se fará se eu não conheço homem algum? E Santo Agostinho entende que essa frase dela diz todo o contexto. Porque por volta dos 12 anos ela é dada em casamento, é desposada de José, como diz o texto bíblico. Ela sabe que toda mulher judia desposada tem uma missão: dar muitos filhos ao seu esposo. E isso é sinal da bênção de Deus. Então, se uma mulher que acabou de ser desposada, ela ainda não vive com seu marido porque ele está preparando ainda a casa, o casamento judaico é feito em 2 etapas e tal. Por isso que depois o texto vai dizer que depois eles foram coabitar, eles passaram a viver juntos e tal, né? Que até então eles não vivem juntos. Mas ela já está desposada. Então é muito claro que ela sabe que ela tem uma missão agora com o marido de gerar muitos filhos. Aí aparece um anjo e fala para ela: você vai ser mãe. O natural seria ela dizer: ah, tá bom, então que legal, né? Eu já me casei, agora eu vou ser mãe, né? Logo que eu for viver com meu marido, eu vou ser mãe. Não é isso. Então a pergunta dela destoa. E aí Santo Agostinho, muito inteligente, percebe que quando essa pergunta destoa, é sinal de que ela está revelando que ela tem um voto com Deus de permanecer virgem. Interessante, né? E é importante também dizer, pegar um gancho aí quando você disse que o casamento judaico é feito em 2 etapas, né? Sim. O que talvez seria para nós hoje o casamento civil e o religioso, né? Bem próximo. Eu acho,
E eu me lembro que quando eu me casei, né, galera, esse mês aqui eu completo 11 anos de vida matrimonial. O- Eu me casei num sábado no civil e na semana seguinte no religioso. E nesse período, cada um continuou morando na sua casa enquanto a gente terminava de preparar o nosso habitar, vamos dizer assim, para definitivamente ir morar juntos, né? É sim, mais ou menos isso. E dura um período aí, acho que é de um ano, né, Márcio? até um ano, porque é, o marido, ela está desposada. Não é meramente o noivado, a gente diz muito noivado, só que o noivado não dá o sentido total, não é o melhor sentido. Por que não é o melhor sentido? Porque já é um compromisso que não pode ser desfeito só por viuvez ou por repúdio, por divórcio. Prova disso está na Escritura, quando São José diz que decidiu repudiá-la em segredo. Ou seja, ele já está casado. Tá? Se não fosse isso, ele não poderia. E o texto diz desposada, tanto em Lucas como em Mateus. Não diz outra coisa. Então, é um compromisso que, perante a autoridade civil judaica, tem um peso. Ele só pode ser desfeito por viuvez ou por repúdio, que é o divórcio. Naquele período, José, então, estava obrigado a preparar a casa, a constituir todas as coisas e a preparar o dote para entregar à família. Para entregar à família, porque o dote que era entregue pelo marido à família, da jovem, demonstra que ele tem capacidade de sustentá-la, que ele tem capacidade de trabalhar e de ganhar dinheiro, né? Então, tudo isso é feito normalmente no período de um ano, até um ano, quando eles passam, então, a viver juntos, de fato. Então, tem um período aí. Então, você vê que Maria é alguém ímpar, particular, não é alguém assim, como... Ô Márcio, eu tô olhando aqui o relógio aqui, tô vendo que a live já tá chegando no final já. O Já está bate-papo tá acabando. muito bom. Eu queria fazer só uma observação. Quando você falou da menininha lá da arte de divulgação, eu também disparei aqui para os meus contatos e teve uma pessoa que chegou a perguntar se era sua filha na imagem lá. Pois é, a minha Maria não é a da imagem, mas Não ela era... também viu. Que legal. Então, olha, eu tô vendo que a gente manteve um público fiel aí, né? Entre os que entraram e saíram, aí a gente manteve uma média aí de pessoas nos acompanhando. Então, mais uma vez, reforçar com essas pessoas, esse curso é muito importante, é muito válido. Faça esse curso, ele vai te abrir assim, a mente, né, e o coração para primeiro te conscientizar de que você de fato não sabe nada sobre Maria. Que Maria é um assunto inesgotável e é um assunto fascinante também, porque você termina um, você já quer fazer outro. Eu É, sei que você também, além do Mariologia, você fez outros cursos ligados a Maria com outras temáticas, a mística dos santos sobre Maria. Você fez esse curso também de Maria é, na cultura com os muçulmanos também. Mas eu acho que esse primeiro curso aí seria importante, né? Para falar, o Alan entrou aí também, ó. Esse primeiro curso seria importante, né? Para que as pessoas pudessem ter essa noção, né, básica e ao mesmo tempo aprofundada de acontecimentos importantes na vida de Nossa Senhora. é muito legal, Ale, porque assim, a gente fez vários cursos mesmo. A gente fez a Mariologia, que é essa introdução que a gente faz agora, começa dia 12. E aí a gente fez aprofundamento em Mariologia, onde a gente trabalhou Maria na tradição ortodoxa, na tradição islâmica, em algumas tradições, né? Para aprofundar um pouco mais o conhecimento. A minha ideia agora com o curso é reformular um pouco o curso, trazer alguns elementos novos para o curso, fazer as aulas de uma forma a incluir mais materiais, né? A ideia é essa agora, a partir do dia 12. E depois a gente fez Maria na Mística dos Santos 1 e 2, ou seja, Maria na vida e na relação de alguns santos, que são muito marianos e foi um curso fantástico, que deu também muito resultado, sabe?
Eu tive uma turma muito boa de alunos no ano passado. Esse ano eu tenho alunos ainda do ano passado que estão comigo. Tem alunos que já fizeram, sei lá, mais de 10 cursos comigo e estão seguindo. E cresceram muito como pessoas. Eu vejo o crescimento de alguns alunos, o que tem feito de diferença na vida das pessoas. Alguns que são catequistas, que estão agora catequizando com muito mais propriedade. Tem trazido muita coisa legal, sabe? Então eu queria convidar todos vocês que estão aí nos acompanhando, se você já fez, faça de novo, ou indique para as pessoas que não fizeram. Venha participar desse curso de Mariologia. Começa dia 12 do 7, vai ser às 20 horas, é de segunda-feira à noite, é uma vez por semana, segunda-feira à noite, serão 10 aulas, e você vai ter uma baita experiência com Nossa Senhora. Vai conhecer Nossa Senhora em vários aspectos, e eu acredito que vai ajudar no seu entendimento sobre Maria. Tem mais gente pedindo para participar ao vivo aqui, eu não sei mexer Olha, muito. será que dá tempo? Eu tava pensando até chamar o Alan pra entrar aí, mas aí 3 carecas juntos já é meio, eu acho meio arriscado. Vão achar que é quadrilha, alguma coisa. Olha, hoje eu Mas acho que não dá tempo de entrar mais ninguém, mas a gente é, dá uma daqui a próxima, a pouco gente sabe melhor. o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, mas queria agradecer e pedir para aqueles que estiveram com a gente compartilhe essa live, vai ficar salva. Depois nós vamos dar um jeito de o Márcio subir ela pro YouTube também, né? E E aí, aí, pessoal, o Alan tá rindo aí, ó. o pessoal que quiser também saber sobre o curso, pode me chamar no WhatsApp, Ou no tá? direct aí do Instagram também, né? Isso, pode chamar aí. Eu vou pedir para minha esposa aqui, que está acompanhando também, colocar o número do WhatsApp aí, para a gente tentar deixar aí para o pessoal. Quem quiser é só chamar. As inscrições para o curso estão abertas, a gente ainda tem vaga, tá? Aproveita, gente, aproveita. E Olha, é um valor irrisório, muito acessível, gente, né? A gente não pode perder uma oportunidade como essa. O conteúdo que você vai ver é conteúdo de graduação que você teria que fazer um baita investimento para ter acesso. olha, cara, eu tenho visto uns cursos aí muito caros. A gente até pensa assim, nossa senhora, a gente tem feito de uma forma que todos possam participar, né? Sim, com todo respeito, o curso é gratuito praticamente, né? Realmente é um valor simbólico, né? Olha, eu não ouvi a sua última frase. Eu falei que é um valor muito simbólico que vale muito a pena o investimento. Então é isso, pessoal. Eu estou muito feliz de poder compartilhar. É uma alegria estar com a Lea, que é um grande irmão, que eu gosto muito. Tenho muito carinho por ele. É recíproco. E agradeço mesmo, irmão, a ajuda aí na live e tudo. E fico muito feliz de vocês terem nos acompanhado aqui nesse papo sobre Maria. O curso vai começar no dia do meu aniversário, hein? Ó, cara, tá vendo? Que coisa boa. A gente vai ficando mais velho, vai esquecendo essas datas, assim. Não, rapaz, fica perigoso lembrar, né? Olha, se Irmão, você gostou, pode falar, desculpa. se você gostou da live, se você achou que valeu a pena esse bate-papo que a gente fez aqui, deixa um comentário aí para nós, né? Para a gente saber, porque aí dependendo dos comentários de vocês, dependendo do que vocês disserem, nós podemos fazer outras, Exato, exato. né? Ó, queria ver o pessoal da Vila Zelina, a Patrícia Moura tá aí, eu vi a Línia também dando um salve pra nós, a Tati também. Legal, o pessoal da Vila Zelina marcando presença aí, obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que participou aí conosco. Eu acho que a gente já está com 1 hora de live. Se não está, vai faltar uns minutinhos aí, já vão derrubar a gente. Exato, exato. Mas nós vamos tentar salvar a live aqui para deixar ela no IGTV. Maravilha. Boa noite, Thornbury. Boa noite, Ale. Obrigado. Deus abençoe vocês. Boa noite a todo mundo que nos acompanhou. Não esqueçam de rezar o rosário. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.